Salve, salve, pessoal! Hoje, o 5º programa do Fala Luiz. Recebemos aqui personalidades, pessoas de diferentes áreas. Recebemos atletas, a Índia Armelau, que se tornou deputada, o Robson Caetano, medalhista olímpico, a Antônia Fontinelli, apresentadora e atriz. Recebemos Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. E hoje a gente vai falar de segurança pública, com uma pessoa muito especial, uma pessoa amiga, uma pessoa sincera, uma pessoa que é parceiro, que é corajoso, que já foi candidato e é sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, além de empresário também. Eu estou falando do Chagas Bola. Tudo bom, Chagas? Eu esqueci de falar, e vereador. Vereador. Verdade. Chagas, é um prazer te receber. Prazer é meu, Luiz. Quero te agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. De estar aqui conversando mais, né? Eu que agradeço. Mostrando nossa vida aí para o pessoal, para os teus eleitores, para os teus seguidores. E é importante a gente debater hoje com a questão da segurança pública, né? Que é o que mais hoje se fala de segurança pública. Sem segurança a gente não tem saúde, não tem educação, não tem nada, que a gente consegue sair de casa. A verdade é essa. Então, muito obrigado por abrir o seu canal para a gente poder debater sobre isso. Eu que agradeço, Chagas. Chagas, a sua trajetória começou aqui no Rio de Janeiro, você nasceu no Grajaú, no Hospital Italiano. Isso aí. Cedinho veio aqui para Jacarepaguá, uma área que você representa muito as pessoas, você é muito querido. Sim. Mas, Chagas, já que você falou do problema de segurança, você é sargento da Polícia Militar, você ingressou na Polícia Militar muito novo. Sim. A Polícia Militar hoje, desculpa te botar numa saia justa, tá? É melhor ou pior do que a Polícia Militar de 20 anos, né? Há 20 anos que você ingressou na Polícia Militar, então você tem 21 anos de Polícia Militar. Como é que está a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro hoje? Luiz, na verdade é o crime que ele vem se evoluindo, né? E a polícia não consegue acompanhar. Por questões políticas, de questões políticas públicas, a polícia não consegue acompanhar. A polícia é muito politizada. Então, infelizmente, por conta da política, a polícia não consegue evoluir e acaba ficando para trás. E o crime evolui, né? Naquela época, a gente via poucos fuzis na rua. Hoje tem gente ali em Jacarepaguá sendo assaltada de fuzil, por exemplo. O cachorro-quente do Pichincha, tem vídeos aí da internet rolando, você vai ver o pessoal assaltando um cachorro-quente, pessoas humildes, de fuzil. Então é difícil, cada vez mais está difícil a segurança das pessoas no nosso estado. Entendeu? Então eu não digo que a polícia é diferente, a verdade é a polícia mesma. A polícia centenária, a polícia, só que ela não consegue evoluir ao mesmo tempo que o crime evolui, né? Na mesma cadência. Ô Chagas, então, hoje você nota medo do policial quando vai fazer uma abordagem, até de usar da própria força física ali em se defender, o policial, por ele ser tão discriminado, principalmente, você falou da política, né? Hoje o policial, quando vai fazer uma ação, ele tem... A gente viu umas imagens há uma semana, por exemplo, em São Paulo, um policial que tomou uma marretada na cabeça. Ele parece que está com medo ali de reagir. Isso põe a vida do policial em risco, né? Ele está sempre respondendo por um ato que ele possa vir a cometer ou que ele cometeu até em legítima defesa, né? Sim. O que acontece, Luiz? Muitos anos, você sabe, você acompanha isso, você estuda isso, é um cara inteligentíssimo, e há muitos anos a esquerda ficou no poder. Isso vem enfraquecendo cada vez mais as polícias, né? E até por isso a questão da evolução. Hoje, o policial, quando ele atua, né, até mesmo em legítima defesa de terceiros, ele acaba sofrendo uma sanção. Então, ele começa a temer, né, a questão de reagir a um assalto, de reagir, não um assalto em cima dele, assalto de uma outra pessoa, que ele tem o dever de agir. Ele começa a ter medo, porque se acontecer qualquer coisa, hoje tem câmeras em todos os lugares, e assim, se ele der um tiro mal dado, né, tentando defender a sociedade, e ele acaba sendo penalizado, e automaticamente a família dele é penalizada. Então ele fica com mais medo,
né, de deixar a família em vulnerabilidade, né, financeira, e tudo mais, porque se ele ficar preso, né, perdeu a farda, acaba deixando a própria família vulnerável e acaba deixando de agir, né, e na dúvida ele não vai e acaba também ficando frágil, ficando, como se diz, vulnerável, né? E o vagabundo, quando ele vem agir, ele vem de uma vez só e não tem jeito. Ele viu que você está armado, ele te mata, ele tira a sua vida. Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu prefiro ser julgado por 1 do que carregado por 7. Com certeza. Então, a minha visão é, se eu ver o meu carro, graças a Deus, meu carro é blindado, tenho condição de ter um carro blindado, eu passo por cima e taco bala neles mesmo. Desculpa a expressão. Não, é a expressão popular da polícia. A gente tá aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes, Chagas, de Paquetá a Sepetiba. A gente calcula que pelo menos metade hoje do território da cidade do Rio de Janeiro é dominado por tráfico de drogas e milícia, e o tráfico crescendo muito. Você citou exemplo aqui de Jacarepaguá, da Gardênia, mas o que me vem na cabeça quando você falou do problema que o policial tem em ter uma ação, me veio um programa da Rede Globo da Fátima Bernardi, né, que fez uma enquete ali entre os participantes. Eu acho que foi um programa da própria Rede Globo, eu acho que foi o Sob Pressão, que era uma série de televisão e que mostra a dúvida do médico em atender o bandido ou o policial, né? E aí eles mostraram as circunstâncias e a maioria das pessoas, só um ficou do lado policial, né? E aquilo causou uma revolta muito grande. Quando você falou das pautas da política da esquerda, é a glamouralização, é o glamour que o bandido oferece para esse nicho político e para essas pessoas. Sim. Então, hoje eu percebo que, ao contrário do que a esquerda prega, que o bandido está assaltando por um prato de comida, né? Ou para levar comida para... Não é. Né? Ele quer ter um tênis, ele quer ter um cordão de ouro, ele quer ter um relógio de marca, e ele assalta sem pena nenhuma uma senhora que está no ponto de ônibus. Eu falei isso na tribuna, né? Uma empregada doméstica, ou uma senhora que trabalha, que é uma arrumadeira, ou um comerciante, ou um funcionário simples. Então, o populismo da política também foi um fator muito prejudicial à nossa cidade. E tirando, você como policial, você visitou várias áreas do Rio de Janeiro, fazendo abordagem de extrema vulnerabilidade social. Sim. Então, quando a gente não tem segurança e a gente tem locais dominados pelo tráfico, com a ausência do Estado, a gente também tem um reflexo na família, né? Então, grande parte dos meninos que são bandidos hoje não tem pai e mãe, muitas vezes, no seu registro, na sua certidão de nascimento. Então, a gente tem que desenvolver um trabalho aqui no Rio de Janeiro, e você, como vereador que ocupou o cargo no ano passado, o poder público do Estado do Rio de Janeiro, ele tem que focar muito o social, claro, né? Sim. O problema da habitação, que é seríssimo, e o Estado tem que se fazer presente. Então, é uma luta inglória, né? Os próprios policiais falam, né? A gente está enxugando gelo, mas não se enxugasse o gelo, estava todo mundo morto e afogado, né? Então, a tarefa do policial é difícil, né, Chagas? Sim, muito difícil. Então, na Cidade de Deus, eu, há 12 anos aproximadamente atrás, eu fui trabalhar na UPP, na Cidade de Deus. Eu enxerguei... Há 10 anos foi com o Beltrame, né? Isso. A política do Beltrame foi eficaz, Chagas, nesse caso? Então, na questão das UPPs, a meu ver, a UPP foi bacana, sabe? Porque a UPP não tinha mais essa questão de ostentação de fuzil na favela, não tinha os índices, eu peguei os índices de assalto a pedestre, a transeuntes, como a gente fala, e quando tinha o UPP, aí em Jacarepaguá, Barra Recreio, e depois quando a UPP foi suprimida da Cidade de Deus. Então, você vai ver que são 3 vezes mais os índices de assalto, né, de rua. Então, a UPP, a meu ver, foi muito eficaz na questão da violência, né? O poder paralelo dentro da favela, quando tinha a UPP,
não tinha ostentação. Claro, tráfico tem em Nova York, Certo. tráfico tem no posto 12 do Recreio, né? Tráfico não acaba, mas a questão da segurança, da criminalidade, do assalto, né? Da ostentação de fuzil, daquele poder paralelo, não tinha. Eu andava com meus alunos da comunidade, né, que eu vou te contar aqui um pouco da história, como eu comecei com esse projeto, de bermuda, chinelo e sem camisa, ia tomar açaí, levava, vamos embora, todo mundo tomar açaí. E não tinha, não via, sabe? E a UPP foi muito boa, né? Porque mais um problema de um Estado falido, sucateado, como é que consegue manter? Não consegue, né? Na época foi até aquele empresário Eike Batista que patrocinou, né, uma parte das UPPs, e depois o negócio ficou sem recurso. Nada sem recurso evolui. Se não tiver um recurso para gerir aquela questão ali, via policial, comprando o próprio bolso, resma de papel. Sabe? Então ficou difícil. E quando eu cheguei na Cidade de Deus, Luiz, foi exatamente isso. Eu enxerguei o policial enxugando gelo. Foi, inclusive, a minha expressão para o comandante da UPP. Falei, chefe, o senhor está enxugando gelo. Aí ele, como assim? O senhor está combatendo. Eu estou vendo o senhor está com vontade de combater. Prende e quando tiver... às vezes tem um confronto, né? Morre um bandido. Às vezes morre um policial. Não acho bacana isso, né? Se morrer um policial, pode morrer 200 mil vagabundos, que não valeu a pena, não valeu a vida do policial. Esse é meu ponto de vista. Mas é da função. E aí morria o bandido, prendia bandido, e daqui a pouco aquele jovem que estava ali na rua já pegava o fuzil e já substituía ele. E eu falei, pô, o senhor me dá uma oportunidade de fazer um projeto diferente? Um projeto de aproximação, um projeto de prevenção. Aí ele, pô, como é que é isso? Eu comecei a conversar, um cara muito bacana, o Major Romeu, quero agradecer mais uma vez, sempre que eu posso falar disso, eu agradeço o Major Romeu. E aí, estão ligando lá da empresa. Estou ligando aqui. E aí o Major Romeu, como é que é isso? Falei, vamos dar uma volta, comandante. E ele não usava nem armamento quando ele dava a volta na comunidade. Claro, tinha o motorista dele ele andava armado, e ele com aquela túnica azul, aquele cinto fivela, nem era cinto DNA, e a gente caminhava pela comunidade, por toda a favela. E aí, eu falei, tá vendo? Muita criança na rua, muita, Luiz, são muitas crianças nas ruas. Sabe? Eu falei, ó, comandante, botar um tatame aqui e começar um projeto de esporte, de luta, de jiu-jitsu, sou faixa preta, se o senhor me dá a oportunidade, eu consigo patrocínio, eu monto, eu só preciso só do espaço, a gente monta aqui, a gente começa a tirar essas crianças das ruas e começa a desmificar, tirar da cabeça dele que o herói é o bandido, né? Hoje, quando eu entro lá no projeto, e o projeto ainda existe, né? Hoje está fora da comunidade, está ali no Bandeirantes Tênis Clube, acho que você chegou a nadar lá, né? Hoje é um condomínio, né? Tinha uma piscina olímpica então, ali no ficou Bandeirantes. um remanescente do espaço, o projeto funcionando. Quando ali eu tenho aluno de 23 anos ali, que começou comigo com 11, 12 anos, né? Que poderia estar hoje com o fuzil na mão. Eu entro ali, quem é o herói dele? Ele quer ser igual a quem? Quer ser igual ao policial, né? E eu chegava na própria comunidade e no projeto e perguntava assim, qual a sua profissão, qual a sua? E 99% queria ser policial, igual ao Bola. Sabe? E aí eu comecei a fazer esse projeto, eu mesmo comprei os tatames, comecei com o projeto na igreja do Padre Júlio, ali no Lazer, comprei os tatames, comprei os kimonos, depois do Santander ainda doou uns kimonos, e começou um projeto com 3 crianças. Na semana seguinte estava com 30, na outra 50, e até a esposa do Beltrame foi a madrinha do projeto. Professora de educação física. Isso, ela adorou o projeto e começou a botar esse projeto em várias comunidades, né? Vidigal, Providência, que tem um projeto. Hoje o projeto da Providência ainda é muito forte. Quero mandar um abraço para o Tiago aí. Valeu, Tiagão. Um abraço.
E o projeto... Providência é um morro que fica na zona central do Rio de Janeiro, né? Sim. Existe o OPP lá ainda. Né? Algumas comunidades o OPP foi extinta, né? Como na Cidade de Deus, muito importante, que reflete na Barra e no Recreio, sabe? Sim. A OPP, a Cidade de Deus ali, todo o crime que acontece na Barra, todo não, né? Mas uma grande parte dos crimes que acontecem na Barra são oriundos da Cidade de Deus. E é surreal. Eu converso com o capitão Avelar do programa Presente e ele me relata casos que você fazia surreal. Quadrilhas de crianças que roubam aqui na Barra, sabe? E esse projeto que a gente executava lá na Cidade de Deus, eu vi muita criança que tinha tendência a ir para o tráfico mudar de ideia. Eu tinha um aluno, eu considero ele como meu aluno, todos os meus alunos me consideram até hoje como mestre. Né? O pai dele estava preso, a mãe ficou presa, tentando entrar com droga na cadeia, o irmão, 17 anos, era bandido, e a irmãzinha, que era menor que ele tinha 12 anos. Jailson, quero mandar um abraço pro Jailson aí também. Jailson, assim, hoje ele é serralheiro, Luiz. Eu levava ele para minha casa, tinha um serralheiro que praticamente era o pai dele, né? E eu também, eu e o serralheiro, a gente dividia ali as tarefas de cuidar dele. E ele tem... Qual a expectativa dessa criança? O que você acha? Ir pro tráfico, pô. É a coisa mais fácil para ele. Mas, Chagas, deixa eu te interromper. A gente vive um problema social muito grande no Rio de Janeiro, né? Você falou de pequenos assaltos, de jovens assaltando. Aqui na Barra da Tijuca, que há 10 anos não tinha, hoje a gente tem muito... É tipo aquele filme Cidade de Deus, você lembra? Lembro, claro. Ele tem aquelas criancinhas, é tipo isso, Lembro. E a gente vê muito assalto hoje aqui. Sim. Só que o problema do nosso país... Eu tive a oportunidade de conhecer 56 países através da natação, países ricos, países pobres, países com problema social e países sem problema social e com outros tipos de problema. Porque todo país tem um tipo de problema. Né? Desde os países da Escandinávia, Suécia, Finlândia, Dinamarca, são países que têm alto índice de suicídio, Japão. Mas aí, em função, cada país tem o seu problema. Só que a gente tem uma impunidade muito grande aqui no Brasil. Sim. Uma impunidade assim que leva a pessoa a não parar de cometer crimes. A gente tem políticos aqui que são eleitos, deputados estaduais, federais, vereadores, que têm voto que explora a vulnerabilidade das pessoas e a associação com o crime, como a gente já teve entrevistas aqui do chefe de facções dizendo que apoiou tal candidato, que deu 20, 40, 50 mil, e que esses candidatos não têm compromisso nenhum com a segurança, com o problema social, não querem resolver, pelo contrário, é muito mais fácil e barato você conquistar o voto das pessoas pelo problema da vulnerabilidade do que você conquistar pelo voto de opinião. Né? Então o Rio de Janeiro vive um problema endêmico na sua segurança, é muita arma. Eu não entendo bolhufas de armamento, mas eu consigo entender o perigo que é ter armamentos de guerra na mão de bandidos. E o que me vem, Chagas, é muito do que aconteceu no Haiti. O Haiti é um país com problemas seríssimos, né, que faz parte da mesma ilha da República Dominicana, que em 2011 teve um terremoto, teve guerra civil. E muitas pessoas no mundo falam o seguinte, que o Haiti é um país ali na América Central que ele precisa estar vivendo essa situação porque ele movimenta muito dinheiro de rota de tráfico de drogas para os Estados Unidos, muito contrabando de armamento, a miséria ela rende porque você tem uma série de programas sociais ali a nível mundial que ganham dinheiro. E o problema social do Rio de Janeiro rende dinheiro. É ONG, são armas. Parece que não. Foi dentro de uma ONG foi preso várias armas. Várias armas. É muita droga. Então, parece que essa briga de gato e rato, ela gera recurso. E que é uma pena. O Rio de Janeiro tem no Galeão, não mais funcionando. O turista que antigamente vinha para o Rio de Janeiro, ele deixou de vir. Até o turista interno do Brasil. E Chagas, ficou comum, infelizmente, a gente ver morte de policial.
Nos Estados Unidos, quando morre um policial, a cidade para. E aqui no Rio de Janeiro, e o que me machuca muito... Já se banalizou. Banalizou. E o que me machuca muito é ver personagens políticos até dizendo que ele escolheu. O policial corre risco e perder a vida faz parte da profissão. Como é que um vereador, Chagas, e aí eu queria tirar uma dúvida com você, o vereador é responsável por fiscalizar as contas do município, criar leis municipais, revogar, alterar. Sim. Como um vereador policial militar, ele pode contribuir na segurança do município através das políticas públicas? A guarda municipal seria um reforço para a polícia militar e a polícia civil? Sem sombra de dúvida, Luiz. Sem sombra de dúvida. O prefeito da cidade ele vem dizendo que a segurança pública não é dever dele, né, é responsabilidade dele. E na última reunião que teve aqui no Casa Shopping, eu indaguei. E eu falei para ele, prefeito, acho que o senhor está equivocado. A segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade, direito e responsabilidade de todos, inclusive da prefeitura. Se omitir, não é a melhor saída. Então, a gente tem outros municípios aí, como a cidade de São Paulo, que a guarda municipal é armada. É perigoso até para um guarda estar desarmado, né? E pior, ele está desarmado, mas ele está com uma pistola Taser, que é igualzinho uma arma. E o rato, quando está encurralado, ele atira. Ele vai ver o guarda ali, ele assaltou aqui, deu de cara com o guarda, ele viu que o guarda está com aquela arma na cintura, acho que vai dar um tiro no guarda. Sabe? Então, tem jeito de assessorar a polícia. Não estou dizendo que a guarda municipal tem que tomar o lugar da polícia militar. Não! É um acessório. Com uma evolução do crime, esses crimes de menor potencial ofensivo poderia ser tratado pela guarda municipal. Mas a vaidade, infelizmente, a polícia... A maioria dos guardas municipais desejariam estar armados? Desejariam. Segurança pública é vocacionado, Luiz. Sim. Guarda municipal, vigilante, polícia. Quem não é vocacionado não entra nessa atividade. Não tem jeito. Sabe? Então, o guarda municipal, ele vibra, ele vai se sentir valorizado em poder agir e defender a cidade dele. Eu também tenho essa sensação, Chagas, assim, com todo respeito às guardas municipais. Claro. À medida que você se torna um guarda no Rio de Janeiro, sim, e você não está disposto a andar armado, eu acho que você não tem vocação. Não tem vocação. Porque muitos guardas municipais, e não sou poucos, eu já conversei até com alguns, eles falam o seguinte, que quando prestaram o concurso para a guarda municipal não tinha arma. Sim. Então, ele deve seguir essa regra. Eu penso diferente. Vou te falar, a minoria, seria como... É a minoria, tenho certeza. Seria como um guarda-vidas... São os que não querem trabalhar. Seria como um guarda-vidas que de repente se recusa a entrar no mar para salvar uma vida. Se tiver que entrar com pé de pato, por exemplo. Não, eu fiz o concurso e não tinha um pé de pato. Eu sou contra o uso do pé de pato. Eu acho que tudo que vai facilitar, né, a sua segurança e vai proteger mais a sociedade... Eu sou favorável. Sim. Mas, realmente, o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro... É uma evolução, né? A gente tem que evoluir. Como se fala, a polícia militar evolui. Com armamento, até a gente tem fuzil hoje. A guarda municipal tem que evoluir. O crime está evoluindo. Tem que evoluir. O bandido está assaltando aí de pistola 40, 45, de fuzil. E o guarda municipal de cacetete? Como é que é isso? Então não é guarda, tira o nome, pô. É o quê? Bota outro nome qualquer. Mas, Chagas, o Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, né? Tem a metade da arrecadação praticamente do estado do Rio de Janeiro. Sim. Tem um volume, inclusive, aí, comparado com todo o recurso que tem o Uruguai, por exemplo, né? Nós temos aí mais de 35 bilhões de orçamento na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Então tem recurso, sim, para a segurança, de responsabilidade também do prefeito do Rio de Janeiro. Mas a gente tem uma situação inusitada agora, né? Inusitada, triste, que aconteceu no último mês, que foram aqueles ataques em alguns colégios, né? Que já havia acontecido no Rio de Janeiro há alguns anos, na Zona Oeste. Sim.
Em Realengo, né, se não me engano. Eu acho que foi em Realengo. Foi em Realengo. E aí é uma discussão nacional. O governo de Santa Catarina já está disponibilizando segurança nas escolas, né, nas escolas estaduais, né, nas escolas do estado de Santa Catarina. E aqui no município do Rio de Janeiro nós temos 1.560 escolas. Né? Sim. É possível, é necessário, qual a sua opinião de ter segurança nas escolas municipais, por exemplo, que se tratando aí de vereador, a polícia abriu um concurso, né? Foi anunciado hoje, Sim, 2.000 vagas para a polícia militar. Como é que você vê? Policiais da reserva, você vê essa possibilidade? Então, Luiz, tem a saída mais simples. Sim. Vigilante. O vigilante, ele tem o curso de capacitação, e se você colocar mais uma certificação para ele no quesito de escola... Quantos vigilantes tem o estado do Rio de Janeiro hoje, Chagas? Uns 250 mil vigilantes hoje no estado. Quantos? 250. Ativos, eu não sei se tem isso tudo, mas é cadastrado na Polícia Federal, na DELESP, sim. E todos esses vigilantes, eles são civis, eles não são militares. Não são militares, mas alguns são ex-militares. Alguns são ex-militares. A maioria não. Tem uma escola chamada Forbin que ela utilizava esses militares aí eles, como é que fala? Da baixa do exército, né? Depois de um tempo... Reservista do exército, e aí eles fazem a escola, tem um convênio, não sei como é que eles fazem, mas eles fazem lá o curso de vigilante, estão aptos a trabalhar como vigilante. O vigilante, ele tem, me corrija se eu estiver errado, Chagas, ele tem o porte de arma somente em serviço? Somente em serviço. Somente em serviço. Somente em serviço. Até porque a arma é da empresa, né? Entendi. A arma é da empresa, ele não consegue levar. Tá. Casa. A arma fica guardada no local de serviço dele. Ele não leva a arma para casa. Não leva. E mais uma outra coisa. O vigilante, o porte do vigilante é de 38. Como eu te falei, hoje o bandido é 45, pistola 40. Também não está evoluindo. O vigilante de carro forte, ele pode andar com uma 12 ou com calibre fuzil? Calibre 12 sim, fuzil não. Fuzil não, calibre 12. E pistola 380. O de carro forte. E ele é um vigilante com o mesmo treinamento do vigilante de banco, por exemplo, de agência? Não, então, o vigilante, não. Ele tem uma certificação a mais, como eu te falei. Entendi. O vigilante, ele se forma vigilante, né? Aí depois ele pode fazer curso de SPP, de escolta armada, de carro forte. São outras certificações que ele vão, de grandes eventos, e assim vai. Poderia ter um só para a escola. É isso que né? Mas tecnologia hoje também, Luiz, é muito bacana. Hoje tem várias tecnologias que, reconhecimento facial, identificou... Hoje seria mais barato para o Estado. Muito mais barato contratar vigilante. Você privatizar a segurança nas escolas do que muito você ter o funcionário público? Sem contar, sim. Seria? Porque quem treina, ele mesmo se qualifica. Ele tem que se certificar para ele trabalhar naquela escola. O Estado não. O Estado, se ele tiver que contratar, ele vai ter que certificar aquele policial. Então fica mais barato até no treinamento. Ele vai ter que certificar e cria mais uma dependência para o Estado. Para o Estado. Mais um compromisso com o Estado. Mais um compromisso. Então, se ele bota um vigilante ali na escola, que se crie também, até um projeto de lei que você pode colocar lá, que se crie lá para as escolas de vigilante, mais uma certificação que seria vigilante das escolas. Existem alguns presídios privatizados no Brasil? Existe, né? Luiz, eu já ouvi falar nisso, mas eu não me aprofundei. Eu não sei, eu posso depois te responder isso, mas... Milene, consulta aí, vê se tem presídio, Léo? Tem presídio? com vigilância, não? Privada? Privada? Tem, Léo? Não. Não? Presídio privado no Brasil existe? Existe. Existe, né? Mas com vigilante, não? Existe. Existe, né? Existe. É porque criou essa opção aqui nas escolas, né, Chagas? Léo, arruma água pra mim. Aí sim, tá? Porque eu almocei agora com... administrado por empresa privada. Sim, existe então, né? E tem até a certificação para isso. Inclusive, são os mais autossuficientes que tem, tá? Sim. Produzem seu próprio alimento. Sim. Fazem joias para algumas redes de empresas que produzem do gás terra. Sim. Pô, bacana, interessante. Produz várias situações na área de limpeza, vassoura, rodo.
Bacana. Manda para mim que eu quero conhecer. O Léo tem uns projetos bacanas que depois eu vou te apresentar, né? O Léo, conheci o Léo já há muito tempo, mas ele se aproximou muito agora. O Léo, pessoal, é um policial militar que está assistindo a gente aqui e tá acompanhando a entrevista. E ele é empresário também, empresário. Ele tem empresa de formação de vigilante. Muito Oportunidade segue. Muito bom. Mas, Chagas, com o aumento da violência no Rio de Janeiro, surgem esse tipo de prestação de serviço. Eu ia te falar, aproveitando aqui que a gente está conversando sobre isso, quem fiscaliza se o vigilante ele está apto, ele é preparado, ele é equilibrado para desempenhar essa função? Polícia Federal. É a Polícia Federal. É a delegacia, DELESP. Sim. Ela que é responsável por regulamentar e fiscalizar as empresas de segurança, inclusive os vigilantes. Então, por que não fazer? A Polícia Federal é uma instituição seríssima, que tem todo amparado para poder fazer essa fiscalização. Você acha que tem um preconceito em relação à vigilância privada por parte do setor da segurança pública? Na verdade, não seria um preconceito. É a questão de segurança. É que nem acontece com o bombeiro civil. Mais ou menos. Sim, não, mas exemplo, na verdade a segurança é banalizada no nosso país, Luiz. Sim. Segurança é banalizada. Segurança é uma coisa muito séria. Hoje o vigilante está sendo substituído por vigia. Vigia é um mero porteiro. As pessoas não dão a importância na qualificação. O vigilante ele tem uma qualificação. O vigilante ele vai numa escola, ele investe nele, ele paga lá o curso, ele paga um curso, e aí de 2 em 2 anos ele tem que se reciclar. De 2 em 2 anos ele tem que se reciclar. Então é uma pessoa que está qualificada. Não é simplesmente pegar uma pessoa qualquer na rua, sem certificação nenhuma, e botar para trabalhar como segurança. É o que acontece aqui. Infelizmente, a segurança, no contexto geral, segurança pública e segurança privada, é muito banalizada, é muito hostilizada no nosso país. Por que isso? Por muito tempo, a esquerda, né, estiveram no poder, então eles não valorizam essa profissão. Não valoriza a segurança pública e muito menos a privada. Sabe? O vigilante, o que é o vigilante? É um cara vocacionado também. É um cara vocacionado que ele está ali para lidar com arma, não é qualquer um, Luiz. Né? Enfim. Mas, Chagas, mais ou menos por você tocou em arma, em armamento. A gente tem a cidade do Rio de Janeiro hoje, a gente tem um litoral imenso aqui, né? Luiz, a gente tem... Só um adendo. Eu defendo a Guarda Municipal armada e treinada. Certo. Tá? Temos várias formas de treinar a Guarda Municipal. A própria Polícia Militar pode, através do Cefap... Quem treinaria a Guarda Municipal seria a Polícia Militar? Temos várias. Sim. Podemos... A próprias escolas de vigilância pode fazer isso. Sim. Pegar professores capazes, né, as certificações, montar as certificações que tem que ter, né, e fazer um curso, né, de capacitação do Guarda Municipal. A Polícia Militar pode assessorar, a Polícia Rodoviária Federal pode assessorar, todo mundo, tem a própria Polícia Civil também, tem a academia deles. Então tem como fazer convênio de várias formas. Agora basta primeiro tem que querer. Eu sou muito favorável à Guarda Municipal estar armada, mas também sou muito favorável a que essas pessoas sejam muito bem treinadas e selecionadas, porque a abordagem hoje da Guarda Municipal no Rio de Janeiro a Guarda Municipal, ela bate de frente com um camelô, pô. Às vezes o cara, ele tá ali, a única opção dele de trabalho, então, pro cara... É a única coisa que a Guarda Municipal está fazendo, Luiz, oprimindo o trabalhador. Eu não sou a favor da ilegalidade, porém, claro, eu também, às vezes o cara está, de repente, tem que chegar no equilíbrio. Tem que chegar no equilíbrio e no respeito. Ao cidadão, porque as pessoas ali, elas são pessoas que mal se sustentam. Muitos guardas não querem nem executar esse tipo de trabalho, claro, mas infelizmente... Só que envolve um risco ali também, né? Imagina um guarda armado. Então, o equilíbrio psicológico dele, ele tem que ser uma pessoa muito bem selecionada, assim como tem que ser na PM. Mas eu ia te fazer uma pergunta seguinte, Chagas. A gente não para de ver armamento entrando na nossa cidade. Não para.
é um armamento mais moderno que o outro, que derruba helicóptero. A gente viu no ano passado dando tiro em helicóptero ali Derrubou no complexo do Alemão. A gente viu aquelas imagens que foram para o Brasil inteiro. A gente sabe que chega arma pelo mar, pela Baía de Guanabara. A gente não tem guarda costeira. A nossa marinha não tem guarda costeira. A gente não tem aqueles navios que entram na Baía de Guanabara sendo parados, sendo inspecionados, e não faz nada. Tem as quadrilhas de aeroportos também, né? Também tem. A gente tem um complexo da Maré que a gente sabe ali que serve para outras facções guardarem o seu armamento ali, são depósitos de arma. A gente tem distribuição de arma ali para a região dos lagos, para a Baixada Fluminense. E a gente fica inoperante perto. A gente tem ministro da Justiça que visita a área mais perigosa do nosso país. Complicado, né? A gente tem os políticos que gostam de ir nessas áreas e o turista não gosta de ir nessas áreas. O Rio de Janeiro hoje está sufocado, né? E eu ia te fazer essa pergunta. Você, como vereador, o que você sentiu dos 51 vereadores? Porque eu vejo hoje o principal problema do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, com todos os problemas que a gente tem, mas o principal problema é a segurança. Há debate na Câmara dos Vereadores nesse sentido? Há a preocupação devida nesse sentido com a segurança? Não, Luiz, não, vou te falar que não é que não há. Tem vários vereadores que são a favores. Mas, como é que eu vou te explicar? Eu tentei botar o projeto. Existe o projeto de lei de um deputado federal, esqueci o nome dele, que foi vereador, Moura. O Jones Moura. Jones Moura. Isso, e ele está regressando agora, então, porque o PSD elegeu 4 deputados e foi puxando todos que se elegeram para serem secretários, né? Daniel Sorange voltou para a Secretaria de Saúde, Sim. Calero voltou para a Secretaria de Cultura, Renan Ferreirinha foi lá, assumiu, voltou para a Secretaria, aí o Jones Moura assumiu. Assumiu. Deputado federal. Deputado federal. Então, o Jones Moura, ele fez esse projeto de lei, ele era guarda municipal, foi eleito, inclusive, pela guarda. E ele defendeu essa pauta. Ele defende o guarda armado? Defendeu. Na época, sim. Eu não sei como está agora. Sim. Porque até uma reclamação dos guardas, porque fica muito distante. O deputado federal fica um pouco distante, né? Sim. Enfim, ele defendeu essa pauta, só que não passou na Câmara. A esquerda é muito forte, Luiz. Poxa, infelizmente. E hoje, na verdade, a Câmara dos Vereadores, ela se sujeita muito ao prefeito, sabe? Ela se sujeita muito ao prefeito. Ele segue o prefeito, né? Segue muito o prefeito. Então, às vezes, a gente fica de pés e mãos atadas. E é isso, né? Tentei colocar em pauta, não consegui, mas dialoguei com alguns vereadores só que eu não consegui botar isso, não tive tempo, na verdade, não consegui porque eu não tive tempo hábil, sabe? Então, a escala, o prefeito bate muito na escala da Guarda Municipal, né? Hoje, a escala da Guarda Municipal opera com 12/60. Sim. Uma escala bacana. Uma escala que deixa ele trabalha de 7 da manhã às 19 e descansa 60 horas. 60 horas. Tá. E a ideia é transformar para a escala 12/36. Tá. Eu até concordo, desde que tenha contrapartida. O guarda municipal, ele não está sendo bem remunerado. O guarda municipal, ele não recebe o valor do fardamento dele. Ele não tem plano de cargos e salários. Plano de carreira, né? Plano de carreira. Tá. Ele não tá sucateado a guarda. Sim. O guarda municipal, ele quer trabalhar, mas ele também precisa... A idade média do guarda municipal está alta? Está alta. Tem os concursados de 2012, que prestaram concurso passado. Já estão 11 anos mais velhos. Já estão mais 11 mas têm muito capacitado para trabalhar. Sim. E não foram chamados até hoje. Sim. Entendeu? A guarda está defasada, o efetivo da guarda está defasado. Claro, como a escala reduzir para 12/36, teremos as guardas nas ruas. Mas mesmo assim, poderia chamar os guardas de 2012 e ainda fazer um concurso novo para poder trazer mais guardas. Alguns guardas vão se aposentar agora. Né? Tem muito guarda velho, mas não vai para casa pela condição dele, se ele vai para aposentar. Por exemplo, você falou aí do bombeiro civil, né? Sim. Pessoal da Defesa Civil do município, é surreal, Luiz. Eles recebem através de gratificação. Sim. O salário dele base é R$900.
Então, se ele se acidentar numa qualquer coisa, de alguma missão dessa de Em serviço. em serviço, ele vai para casa, fica doente e começa a receber R$900. O salário dele é baseado em encargos. Sim. Ele é como se fosse um comissionado. Ele não, e tem agente desse com 70 anos trabalhando porque não quer ir para casa porque a aposentadoria dele vai para um salário mínimo, menos que um salário mínimo praticamente. Sabe? É surreal. Ô Chagas... Então, eu brigo muito por essas pessoas, porque são 86 agentes hoje ativos, são poucos também, e que poderia criar um cargo salário para eles decente, porque eles salvam vida, eles vão em locais que desabou, eles se sujeitam muito e não tem respaldo nenhum. Envolve um risco. Mas, Chagas, você falou aqui em Câmara dos Vereadores, né, que não foi possível aprovar o projeto. Não tive tempo hábil. Na verdade, ali você... Não teve tempo de aprovar o projeto do Jones Moura, né? Na verdade, eu queria até colocar um meu. Certo. Né? Quanto tempo você passou na Câmara dos Vereadores, Chagas? 10 meses, Luiz. 10 meses. Foi ano passado. Foi ano passado. Então, o vereador Rogério Amorim, ele foi o primeiro do PSL, em 2020, Sim. Você foi o segundo. O PSL fez uma vaga só, né, pela soma de votos. Ele assume a Secretaria de Defesa do Consumidor do Governo do Estado. Né? E você assume durante 10 meses. Eu sou super curioso para saber. Né? A Câmara de Vereadores são 51 vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, os deputados estaduais são 70. E a Câmara dos Deputados em Brasília são 513. Mas a relação de mesa, de presidente, de comissões, a relação do executivo com o legislativo é muito parecida. Sim. A gente só tem os números. Como é a relação do executivo do município do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, que já foi capital federal durante 200 anos? Eu visitei os 92 municípios do estado, Chagas. E a maioria dos municípios, com 9, com 11, com 15 vereadores, o vereador se elege oposição e ele se torna situação rapidamente. A gente tem Câmara de Vereadores no estado do Rio de Janeiro que praticamente 100% é governo. Sim. Como é que essa relação aqui no município do Rio de Janeiro tem essa mudança muito rápida de oposição para a situação? Infelizmente, Luiz, a Câmara se sujeita, como eu te falei anteriormente, a Câmara se sujeita muito ao prefeito. Eu já sou um pouco diferente. A minha votação é por convicção. Sim. Todas as minhas votações em relação ao projeto de lei foi por convicção minha. Não foi por pedido nenhum do prefeito. Eu sempre votei porque eu acho certo, porque eu acho errado. É bom para a população, eu votava sim. É ruim para a população, eu votava não. Sempre foi assim. Mas a Câmara, infelizmente, ela tem a oposição, que não é grande, né? E tem a maioria é a situação, é governo. Então te amarra muito. Te amarra muito. Por exemplo, vou falar um projeto de lei que me deixou muito triste aqui dos clubes portugueses. O prefeito mandou um projeto de lei para ser votado na Câmara, dizendo que todos os clubes portugueses teriam isenção, os clubes portugueses do Rio de Janeiro teriam isenção de IPTU, né? E seria anistiado o que tivesse de dívida. Aí eles vão e colocam uma emenda dizendo que o que tivesse 1.000 metros da praia estaria fora desse projeto de lei, para pegar o Arouca. Eu não acho justo, Luiz. Se é para um, é para todos. O Arouca é um clube aqui na Barra da Tijuca. Só que eu fui, conversei com o pessoal da Arouca e medimos. Tinha 1,5 metro. Você não vai acreditar. Como eu debati muito, depois eles viram que eu esfriei, eles descobriram que era... Eu falei, eu não vou debater isso não, eu também, por uma imaturidade minha, né? Não sei se foi isso. Eu falei, eu não vou debater, falei com, assim, no canto, assim, eu não vou debater muito isso não, porque o Arouca tem 1,5. Não sei se isso vazou, não sei se foi, ou eles mesmos se ligaram que tinha mais de... Eles aumentaram, fizeram uma outra emenda para 1,5, 1,5 km. E aí incluíram a Arouca não teve direito, sabe? Isso
o prefeito atuando em cima dos vereadores. E eu pedia, poxa, me ajuda. E aí eu, poxa, não posso votar porque, pô, senão... Sabe? Enfim, aí você Chagas, fica... Eu tenho a seguinte percepção aqui no município do Rio de Janeiro, Chagas, assim, é muito claro para mim, né? A Câmara dos Vereadores, ela não fiscaliza do jeito que ela deveria fiscalizar. Né? Desde as obras realizadas recentemente aqui no município, BRT, por exemplo, né? A obra do BRT aqui na Avenida das Américas, ela teve que ser refeita de novo, né? Ela foi feita para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, né? Totalmente ineficaz, não seguiu o plano Lúcio Costa. A Avenida das Américas não era para ter sinal de trânsito, era para ser direto, com as tesourinhas, como Brasília. Lúcio Costa planejou a Barra da Tijuca, assim como projetou Brasília, que é não ter sinal. Isso aqui é uma via expressa, isso aqui é como a Avenida Brasil, isso aqui é ligando o início da Barra da Tijuca até Santa Cruz, Campo Grande, tanto que é a Avenida das Américas. Você está lá em Campo Grande, é a Avenida das Américas. Você está lá na estação do Mato Alto, é a Avenida das Américas. Tem acidente, tem o BRT, não é um transporte rápido porque para em sinal, e a obra que foi feita foi catastrófica. Agora o prefeito gastou mais dinheiro comprando ônibus, dinheiro nosso, porque os ônibus eram para ter tido uma sobrevida muito maior do que teve, não teve, pela quantidade de buraco do asfalto, aquela parte, aquela via onde o ônibus passa não foi preparada com concreto como está sendo preparado agora. Sim. Então, não é bater no peito o prefeito e falar, olha os ônibus aqui. Não, isso é dinheiro nosso, que não era para ter sido gasto nisso e era para ter sido gasto em outra pauta. Na verdade, foram feitos vários empréstimos, tá, Luiz? Com o aval da Câmara. Com o aval da Câmara. E é isso que me machuca. A gente tem terrenos aqui na Barra da Tijuca que foram cedidos por construtoras e condomínios que eram para ser feitos escolas, hospitais, e que estão sendo novamente postas em leilão, justamente terrenos que não era da prefeitura, que foi cedido. Então, a gente tem uma série de erros, Chagas. É máfia de reboque, é indústria da multa, que não é fiscalizada, é muito recurso. Agora, na linha amarela, se sair da linha amarela, tomava multa. A direita... Vou falar, mas não são todos, não. Eu acho que foi denunciado até pelo Felipe Michel, né? Que é um vereador, foi não é também isso? O... Vitor Hugo também. Tem uns vereadores bacanas. Atuando. Que bom. Atuando. Tem o Pedro Duarte, do Partido Novo, que eu gosto desse. Mas eu vou te Marcelo Diniz é um cara bacana também. Ele tem ali a situação, mas ele tem que, quando ele tem que se posicionar, ele se posiciona. Não quer dizer que você não pode ser a situação, não. Você pode ser, mas tem que ter ali o respeito da Câmara. Pô. O prefeito não pode chegar da Câmara e fazer o que ele quer. Eu já falei isso para meus colegas lá de Câmara. Eu gosto, fiz várias amizades bacanas. Uma das coisas que mais valorizou o meu mandato foi as amizades que eu fiz ali. Né? Na verdade, eu converso desculpa. Eu converso com todo mundo, eu tento entender, né? Até mesmo a oposição, eu tento entender, não, claro, na questão de segurança não tem como entender, né? Mas eu tento entender algumas posições. Te surpreendeu ser vereador no Rio de Janeiro? Alguma coisa que você não estava preparado para enfrentar? A minha escola é muito braba, Luiz. A Polícia Militar é uma faculdade que... E o jogo é parecido? Não é que... eu não vou te falar... Por favor. A Polícia Militar, ela te forma, ela te dá uma sustentabilidade bacana, uma inteligência emocional muito forte. A Câmara é um pouco diferente. Ela é ao contrário, você tem que ser mais frio. Sabe? Você tem que ser frio ali para botar gelo no sangue. Você se sentiu sozinho na Câmara de Vereadores? Em alguns momentos, sim. Porque era, por exemplo, esse próprio momento que do projeto de lei, eu falei, caramba, a Câmara tem que apoiar o vereador. A Câmara não, aí apoiou o Executivo. Né? Mas no contexto geral, Luiz, foi bem bacana a experiência, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta agora, Chagas, que eu não sei se eu vou te deixar em saia justa. Não tem isso não, Luiz. Mas eu vou fazer. Luiz, eu falo que eu não quero entrar no mérito da questão, tá? Eu não quero julgar, né? Longe disso, né? Não quero. Eu tenho minha opinião, mas eu não vou falar aqui.
Por que os vereadores que estavam ao lado do Gabriel Monteiro abandonaram o Gabriel e só você sustentou a sua posição até o final? Então, Luiz, como eu te falei, você sabe, você me conhece, você é meu amigo pessoal, você frequenta a minha casa, eu frequento a sua. Eu sou um cara que a minha base é a minha palavra. Eu vendo segurança, eu tenho empresa de segurança. O dia que eu não tiver palavra, a minha empresa quebra. Eu tenho que ter credibilidade. Como é que você vai contratar uma empresa que não tem credibilidade? Não tem jeito. Então, acho que a partir do momento que você aperta a mão, você perde dinheiro, perde o que for, mas não perca a sua palavra. Só que eu tenho uma vida fora a política. Eu tenho uma vida que, na verdade, eu não vivo... A minha profissão não é aquela ali de posto. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto da política. Mas eu até entendi o pessoal que estava na sala inglesa esperando, para votar, e porque a Globo persegue as pessoas. Você se arrepende, Chagas, nem de forma alguma, votado contra a cassação do Gabriel? Forma alguma. Passado um ano? Não, forma alguma. A Globo logo em seguida começou a bater, levantou minha vida toda. E eu não estou nem aí, Luiz. Eu tenho que trabalhar no que eu acho que é certo. Você chegou em casa... Eu entendi os colegas que estavam ali na sala inglesa e votou contra, porque eu sei que eles vivem disso. Então ele perdeu um eleitorado dele, perdeu um capital político, para ele vale muito. Para mim o que vale mais é a minha palavra. Você chegou em casa à noite e dormiu numa boa. Dormi tranquilo. Eu tinha a convicção de que eu fiz a coisa certa. Eu apertei a mão daquele menino. Ele tinha 26 anos, Gabriel Monteiro, 26. Com 26 anos também, fazia muita besteira. O Gabriel, e o Gabriel foi agradecido a você? Gabriel agradeceu, sim. Agradeceu. Quantos vereadores estavam com o Gabriel? Não precisa nominar. Quantos vereadores estavam com ele? Na minha lista, que eu falei para ele, cara, eu tenho que ter 17 com gente. E só ficou você? Só ficou eu. Eu posso te contar uma coisa? Exatamente por isso, porque as pessoas tinham medo de perder o capital político e de ter a perseguição da Globo. E foi clássico. Eu saí do dia seguinte, 2 dias depois, eu estava no EJ, estava respondendo um repórter que estava me indagando várias coisas da minha vida. Eu falei, poxa, eu sou político, minha vida é pública. Eu posso te contar uma coisa? Eu estava em Brasília semana passada e eu estava com a... Eu tenho a facilidade de me posicionar. Sim. Porque eu não vivo da política. A política é uma coisa que eu gero relacionamento. Não, mas a política é uma coisa que você gosta. Que eu gosto. Que você não depende. Exatamente. Então, excelente. Me facilita. Então você fica leve. Eu fico leve. Mas deixa eu te contar. Semana passada eu estava em Brasília e por coincidência, eu nem me recordo como a gente chegou no seu nome. Eu acho que foi por causa do Gabriel Monteiro, que a gente estava conversando sobre o Gabriel Monteiro. Eu estava conversando com a Laura Carneiro, que é deputada federal. E aí, conversando sobre o Gabriel, chegou a situação do dia da cassação dele. Sim. Aí eu mencionei você, Chagas. Falei, o Chagas foi o único vereador que votou contra a cassação do Gabriel. A Laura virou para mim, não sei se a Laura vai ver esse vídeo, né? A gente estava no plenário. E ela falou... Amiga. Um abraço, Laura. E ela falou o seguinte, ela não entrou no mérito se ela foi a favor. Ela foi a favor da cassação, né? Ela votou a favor, né? Conversei muito com ela. Mas ela falou o seguinte, Luiz, o Chagas foi o único que foi firme dos que estavam ao lado do Gabriel. Então isso foi um prêmio para você, independentemente da situação do Gabriel. Sim. Eu já conheci o Gabriel nas ruas. Uhum. O Gabriel teve ações positivas, ações negativas. Sim, com certeza. Quanto mais a gente se envolve no nosso mandato, a gente corre o risco de acertar, mas corre o risco também de errar. Eu não vou entrar no mérito da cassação dele, mas aonde eu quero chegar? Eu achei muito bacana a Laura Carneiro falando isso de você. Que você teve coragem de ter um voto de opinião, independentemente do risco que você correu de ser taxado pela imprensa como um vereador que teve uma votação ali errada.
né? E todo mundo diz que a unanimidade é burra. Graças a Deus não teve unanimidade, né? Então, eu gostaria de chegar ao final da nossa entrevista falando exatamente isso, Chagas. O Rio de Janeiro, com todos esses problemas, você vê esperança para o Rio de Janeiro, você vê espaço de mudança para o Rio de Janeiro, não só no aspecto da Câmara dos Vereadores, mas nos aspectos que a gente conversou aqui sobre segurança pública? Luiz, eu tenho muita esperança pelo Rio de Janeiro. A cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. Eu podia muito bem tá cuidando da minha família no exterior. É o que minha esposa mais queria. Mas é a cidade que eu amo. Meus amigos estão aqui. O que mais tem são meus amigos. Então, é uma cidade, maravilhosa. Uma cidade, praia bacana. Uma cidade para se viver. Então, inclusive, também é uma das coisas que eu estou na política. Eu gosto e eu tenho... Quando não tiver mais expectativa nenhuma, você pode ter certeza que você não vai me ver mais na política. A Carol gosta que você participe da política? Não. A Carol é sua esposa. Ela não gosta. Porque expõe a nossa família. Sim. Mas eu não tenho nada para esconder, Luiz. Sim. Eu não tenho, então eu falo para ela, mas por quê? Não tem problema. Aí ela entende também, ela gosta e me apoia. Quero agradecer ela, que ela sempre me apoiou. Sempre esteve do meu lado nessas lutas diárias, até mesmo em campanha, né, que a gente sai de casa cedo e só volta tarde. A campanha dolorosa. É pesada a carga, então ela é a base, estrutura da minha família lá, meus filhos. Então, voltando ao que você me perguntou, eu tenho muita expectativa de ter um Rio de Janeiro melhor para a nossa cidade, inclusive agora na eleição de 24, eu espero que tenhamos um prefeito que seja firme no quesito de segurança, que é o quesito que vai mudar realmente nossa cidade, nosso estado. Eu também tenho nitidamente essa percepção. Nitidamente. Quem é que seja, quem quer que seja. Mas tem que ter pulso firme. E o prefeito, Chagas, assim como os vereadores, né? O bom prefeito, o bom vereador, sim, é aquele que faz de tudo para não se tornar populista. Sim. Porque a partir do primeiro dia que ele começa a exercer o cargo, ele já está preocupado com a eleição daqui a 4 anos. O bom prefeito é aquele que deve ser lembrado daqui a 32 anos, daqui a 30, 40 anos, como uma pessoa que teve talvez uma atitude radical e que daqui a 30 anos as futuras gerações agradeçam aquela pessoa que teve aquela coragem. Que talvez não tenha sido nem reeleito pelas atitudes que tomou. Mas aqui as pessoas ficam muito presas à opinião pública e que, na maioria das vezes, são opiniões que não contribuem para a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Sim. Então, Chagas, eu quero te agradecer muito aqui. Eu tenho um presente para você. Milene! Obrigado, Luiz. Você vai levar de presente aqui uma estatuazinha aqui, ó. Isso aqui é um templário, um cavaleiro templário, né? A maçonaria também tem. E que simboliza também... É um gladiador, né? É um gladiador. Então, Chagas, eu considero você um gladiador, eu considero você uma pessoa que faz diferença para o Rio de Janeiro. Então, essa lembrancinha aqui é para você. Muito obrigado por ter participado dessa conversa gostosa aqui. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado. Cavaleiro Templário aí, ó, de prontidão aí, ó. Isso aí. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Valeu, Chagas. Palmas, pessoal! Valeu, Chagas. Valeu, Chagas! Valeu, Luiz.